E aí, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pois é, estamos de volta para mais um vídeo. E então, vamos lá? Olha, o vídeo de hoje vai nos levar ao livro do Apocalipse. E para entender o que vamos ler no livro do Apocalipse, depois iremos ao livro de Números. E então vamos ler o que encontramos em Apocalipse? Vamos lá. Apocalipse 2,14, na carta dirigida à igreja de Éfeso. Diz assim: Todavia, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E então, vamos conhecer a história de Balaão? Vamos lá então para o livro de Números, no capítulo 22, nos versos 9 até o verso 12. Diz o seguinte: Veio, pois, Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa-os para mim. Talvez eu possa combatê-los e lançá-los fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Vejam só, não parece pelo menos anormal ou inusitado que houvesse profeta que falava com Deus além de Israel? Pois é, Balaão era um profeta em Midian, mas que, no entanto, mantinha contato com o Deus de Israel. Ele conhecia Israel, conhecia o Deus de Israel e falava com ele. Mas vejam como essa história continua. Na terceira vez que Balaão foi visitado por Balaque, o rei dos Moabitas, os seus representantes, né? A amaldiçoar Israel, ele proferiu uma bênção que na verdade se tornou um hino em Israel até os dias de hoje. Números 24, 25, que diz o seguinte: Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, quão belas são as tuas moradas, ó Israel. Bem, voltando eu te pergunto, qual era então a doutrina de Balaão? Vamos começar do começo? Vamos relembrar o que disse João lá em Apocalipse 2, verso 14, naquela carta dirigida à igreja de Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Gente, onde é que está escrito que na história de Balaque e Balaão houve em algum momento idolatria e prostituição? Vamos ver? Números 25, versos 1 e 2. Diz assim: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Lembram que Balaque era rei dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu
inclinou-se aos deuses das Moabitas, aos deuses delas. Aliás, quero te convidar para ler os capítulos de 22 a 25 de Números, para que você possa ter uma compreensão assim bem mais clara de Apocalipse 2:14. É uma história impressionante com um final surpreendente, triste e surpreendente. A história que começou entre Balaão, Balaque e Israel, gente, é uma história profética. Isto é tão verdadeiro que João, na ilha de Patmos, toma para aplicá-la a quem? A igreja, ao longo da história, mas especialmente nos últimos dias. E eu digo a vocês que chega a ser chocante, pessoal, imaginar que na igreja, nos últimos dias, a idolatria e a prostituição, que a nova versão internacional chama de imoralidade sexual, assim fica mais fácil de todos entendermos, seria sustentada ou mesmo amparada por muitos, tanto que o anjo que está na igreja diz: tenho contra ti que tens os que sustentam a doutrina de Balaão, que eu volto a dizer que é idolatria e imoralidade sexual. Pessoal, agora vamos fazer aquela pergunta que muitos fazem apenas lá nos seus pensamentos. Seria mesmo possível encontrar idolatria e imoralidade sexual dentro dos portões da igreja? Bem, pessoal, se o anjo que escreve uma carta para a igreja diz que isso acontece, como é que eu vou me fazer de inocente ou de desapercebido, ou mesmo, vamos dizer assim, de cego, não é? Cego espiritual, e dizer: não, na igreja não. Sabe, pessoal, há muitas pessoas procurando pelos sinais do tempo do fim no mundo secular, fora da igreja, quando esses sinais do tempo do fim estão bem diante dos nossos olhos. Quanto à idolatria, o mais grave dos pecados aos olhos de Deus, muitos de vocês devem estar se perguntando: será isso possível? Pessoal, a idolatria não é apenas um bezerro de ouro, mas pode ser o quê? Um pregador, pode ser um cantor e uma infinidade de outras coisas às quais se dá um valor demasiadamente grande. No entanto, a motivação inicial que levou Balaque, rei dos Moabitas, a procurar Balaão era para que este amaldiçoasse a Israel, o que acabou acontecendo na medida em que levou Israel a praticar idolatria e imoralidade sexual com as Moabitas, e que teve um fim trágico e deixou claro o quanto Deus não tolera esses dois graves pecados. Em seu íntimo, Balaão queria muito amaldiçoar Israel, mas Deus o impediu, pelo menos até certo ponto. Este é o pecado na igreja nestes últimos 2000 anos. A igreja reconhece Israel como povo eleito de Deus, mas o rejeita. E assim eles esqueceram de ler Romanos 11, 1 e 12, pessoal, que diz o seguinte: pergunto, pois, terá Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Poucas coisas afrontam mais um pai do que ver alguém falar mal do seu filho. E é o que Deus disse lá em Êxodo capítulo 4, verso 22. Diz o Senhor:
Israel é meu filho, meu primogênito. A doutrina de Balaão não é apenas a idolatria e a imoralidade sexual, mas também um certo desprezo e rejeição que a igreja tem por Israel. Já encontrei vários cristãos que me perguntaram: sabe por que os judeus sofreram tanto ao longo desses 2000 anos, principalmente? E esses mesmos cristãos responderam: é porque eles disseram: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossas cabeças. Que triste ouvir isso. E eu te pergunto: alguém tem o direito de julgar alguém pelos motivos porque alguém sofre ou passa por uma provação? Os que fazem isso neste século XXI, eu digo para vocês, são aqueles amigos de Jó que ainda continuam a existir. Desta forma, esses cristãos não rejeitam apenas a Israel, mas rejeitam o próprio Deus de Israel. Assim, por mais vago e confuso que isso possa ser, a igreja toma para si o nome Israel, que foi dado pelo próprio Deus. A igreja se diz ser Israel, mas Israel espiritual, como quem diz: eu sou melhor. Eles foram rejeitados, eu sou melhor. Assim, na doutrina de Balaão, sustentada por muitos na igreja, encontramos não apenas a idolatria e a imoralidade sexual, mas também a rejeição à escolha de Deus por Israel, o que significa rejeição ao próprio Deus de Israel. E eu quero pedir para você que leia, por favor, pessoal, leiam mesmo, o final trágico, impressionante dessa história de Balaão, Balaque e Israel com as Moabitas, lá em Números 25. E você poderá ver o que Deus continua achando da idolatria e da imoralidade sexual, pois foi isso o que aconteceu e que está descrito lá em Números 25, e que eram os pecados presentes na igreja de Pérgamo, que Deus não tolerava, mas que continuam presentes na igreja até hoje, e também o que significa uma rejeição ao próprio Deus. E eu te pergunto, esta mensagem era apenas para a igreja de Pérgamo ou é para a igreja nos últimos dias também? Hein? Pessoal, eu quero agora concluir convidando você para se inscrever em nosso canal. Ative lá o sininho para ser avisado quando nós colocarmos um vídeo novo no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem se por acaso você gostou. E finalmente eu quero deixar para você o meu forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.